Agora acho que vai. Deixa eu só avisar o pessoal para o pessoal não ficar louco, né? Porque tá todo mundo doido que não entra. Muito boa noite a todos. Deixa eu ver se agora sim as coisas vão acontecer maravilhosamente. Eu acho que agora os quadros estão em ordem, as taxas de bits estão em ordem, está tudo em ordem. Agora eu acho que a gente vai conseguir se ver e falar-nos. Vamos lá? Já tem 5 pessoas aí que estão nos assistindo. Muito boa noite a vocês 5 que já estão aí. 8 agora. Boa noite, Crete Camila. Agora eu acho que a gente vai conseguir falar, né? Porque, nossa, hoje realmente nunca tinha passado por isso, não dessa forma. Né? Tá um pouquinho, ficou um pouquinho difícil, né? Mas o importante é que estamos aqui e entre mortos e feridos, todos estamos vivos, né? Pessoal, eu agradeço imensamente a oportunidade de esta noite a gente poder bater esse papo. Desculpe pelos transtornos, infelizmente a internet tem dessas coisas. Aqui a produção não é uma produção industrial, é uma produção caseira. Eu estou tendo a honra de recebê-los na minha casa, sejam todos muito bem-vindos. Agora acho que as pessoas estão começando a colocar as mensagens ali. Deixa eu colocar isso aqui para cá para poder enxergar vocês, que eu tenho 2 monitores aqui. Aí, ótimo, assim eu consigo enxergar vocês. Muito bem. Ângela Maria, Sandra Santos, Aldina Maria Martins, Tatiana Maceto, boa noite a todos e todas vocês. Muito provavelmente o nosso público, pelo pouco que eu pude estudar sobre a matéria, nosso público hoje será 70, 80% feminino, né? Porque, afinal de contas, a fibromialgia ela tem uma tendência a atingir as mulheres de 30 a 55 anos, né? Em uma grande maioria, e muito pouco aos homens, né? Isso me deixa muito feliz, né? De poder receber hoje na minha casa esse harém maravilhoso. Sejam todas vocês muito bem-vindas. E se aí tiver um garoto, um homem, um menino, seja também muito bem-vindo, tá bem? Fico muito feliz. Bom, eu vou aguardar um pouquinho para ver o pessoal chegando. Hoje, boa noite. Ótimo, maravilha. Infelizmente, eu não sei qual é a razão que o Facebook ele tem. Eu acho que a gente está fazendo algum barulho na internet, né? Acho que a gente está fazendo algo de muito bom, isso de forma orgânica, levando informação de qualidade para pessoas que precisam, sem cobrar um centavo por isso. E é claro que se não cobramos, por óbvio que também não temos um custo tão gigante. E por isso a gente procura fazer de uma forma que a gente também não tenha que pagar, por óbvio, né? E o Facebook, o que ele quer é impulsionamento. O Facebook, o que ele quer é colocar moedinha no cofrinho. Por enquanto, ainda não faremos e não estamos fazendo isso. E por isso, às vezes, causam-se alguns problemas, né? E esses problemas podem ser, estão sendo e vão continuar sendo contornados. Eu precisei aqui, por algum motivo, desligar o meu aparelho, o meu modem aqui do meu provedor de internet. Não vou fazer propaganda de quem, que não merece. Precisei desligar, e isso porque antes de atuar como advogado, pessoal, eu trabalhei na área de tecnologia por muitos anos. Eu comecei a mexer com computador com uns 14 anos de idade. Então, conheço bem essas maquinetas. Bom, trocando em miúdos, desligando o modem, troca-se um número de IP, identidade que me conecta à internet. E isso acaba me deixando, de certa forma, um anônimo por alguns minutos, até que o Face perceba quem sou eu e de repente comece a causar problemas novamente. Mas, de uma próxima vez eu desligo de novo antes de começar, assim a gente não passa por isso. Legal? Bom, pessoal, eu acho que passados aí alguns minutos dessa introdução,
dessa fatídica introdução, porque infelizmente era para ter acontecido às 20 horas. Em ponto, não sou impontual, detesto impontualidade, acho que a impontualidade não é algo muito interessante. Então, infelizmente eu peço desculpa para você que estava aqui presente às 20 horas e não conseguiu acessar, porque houve uma impossibilidade aqui, mas estamos aqui, entre mortos e feridos, como eu já disse, para iniciarmos um bate-papo jurídico acerca dos aspectos jurídicos da fibromialgia. Eu fiz alguns estudos, trouxe algumas coisas, vou trazer algumas coisas aqui esta noite para vocês, vou responder alguns questionamentos que vocês coloquem-se livremente para questionar. Eu vou pedir para vocês uma gentileza para a gente ter um bom andamento dessa live. Primeiro, dizer que todos os questionamentos serão respondidos, né? Se for um questionamento particular, não pode ser respondido aqui na live, porque vai acabar te expondo. Mas se você quiser, eu vou deixar o e-mail, meu e-mail aqui. Você pode enviar o e-mail com o seu caso, eu vou analisar e vou lhe responder. Peço a gentileza também de que aguarde, porque nós recebemos muitas solicitações e por óbvio que eu não posso respondê-las todas 5 minutos depois de você ter enviado o seu e-mail. Mas em até 3 dias você terá a tua resposta, tá? Vai ser uma resposta baseada no seu caso, de uma análise jurídica não tão eu tô tentando pensar numa palavra que seja uma palavra mais tranquila, né? Mas assim, vai ser uma análise jurídica do teu caso, mas não vai ser uma análise jurídica que a gente vai fazer uma consulta para poder extrair todos os dados. Pense que na pergunta que você vai me fazer, para que eu possa realmente te dar a resposta. Eu não sei nada sobre a sua situação. Então, não precisa dizer, quando eu nasci em 1975, não precisa. Mas você precisa me dizer todos os aspectos. Então, eu quero saber se eu tenho direito a um auxílio-doença, mas a pessoa não me disse se ela trabalhou, se está trabalhando, se é segurado da Previdência. Então, tudo isso a gente vai bater um papo aqui, vai ficar bem legal, a gente vai esclarecer, mas eu quero que você tenha noção de quando você for perguntar por e-mail de um caso particular seu, que você coloque as informações, porque eu não vou poder retornar o e-mail dizendo, olha, me responda isso para depois você, né? E aí não vai dar certo. Então, faça a pergunta, o questionamento com base no seguinte. Por exemplo, doutor, eu gostaria de saber, eu estou afastado da empresa, não consegui ingressar com benefício previdenciário, tive uma recusa do órgão. O que eu devo fazer? Eu já vou saber o que eu vou te dizer, né? E qual é o passo que você precisa tomar. Não vou dizer para você que você precisa me contratar. Esquece. Isso você não vai ouvir eu dizer para você. Você vai ouvir, se houver necessidade, e você sim quiser, estou à sua disposição. Mas não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui é mostrar para você os seus direitos, mostrar para você que você é uma pessoa que deve ser empoderada e que você tem os seus direitos e deve sim exigi-los do poder público. Por quê? Porque trata-se de um direito e um dever do Estado. É uma contraprestação estranha, mas é mais ou menos assim. É um dever do Estado e um direito seu. Então, quando você tem o contrário, quando você tem o dever, você como cidadão tem o dever e o Estado tem o direito, por exemplo, você tem um carro e está em seu nome, você tem que pagar o IPVA. É um dever seu manter as suas obrigações em dia como cidadão, ok? Pois bem, então quando você não faz, o Estado não olha para você e diz, coitadinho, ele não consegue pagar o IPVA, vamos dar uma colher de chá para ele? Não, o Estado faz o quê? O Estado coloca o seu nome no CADIM, né? Logo depois que ele emitiu a certidão de dívida ativa, ele vai protestar. Aqui em São Paulo tem sido feitos protestos cambiais da sua certidão de dívida ativa e logo na sequência vai executar através de uma execução fiscal, onde vai expropriar, ou seja, tomar os seus bens em razão, até o limite daquele IPVA. Esse é um exemplo. Então, por que você não tem condições de fazer a mesma coisa quando você tem um direito e o Estado dever? Você tem que
deixar para o Estado? Não concordo, não acho certo e é por isso que a gente vai orientar a todos vocês aqui esta noite, ok? Bom, minha singela apresentação é que sou advogado, milito nas áreas do direito previdenciário, direito trabalhista e também no direito penal, né? Assusta um pouco às vezes, o direito penal dá medo, não dá não, é ótimo e maravilhoso, conheço muita gente boa. Direito penal não é para você necessariamente defender bandido, é defender pessoas como você que está aí me assistindo, que precisa necessariamente de uma defesa em uma situação cotidiana da vida. Hoje em dia, se você tomar uma multa de trânsito aí por se recusar a fazer o teste do bafômetro, você pode incorrer em uma penalidade de multa e também se houver qualquer tipo de aspecto, ainda que você esteja embriagado por um medicamento, pode-se imaginar que você está sob efeito de uma droga, você pode ser preso e aí você vai precisar de um serviço de um advogado criminalista especializado, né? Então, só para tirar um pouco dessa estigma que muitas vezes se coloca, né? Bom, Vitor, boa noite. Gisele, boa noite. Márcia, boa noite. Pedro, muito boa noite. Leandro, boa noite, meu querido, tudo bem? Ana Paula Fernandes, boa noite. Márcia de novo. Karen Potter, agora sim, Karen, boa noite, como vai? Gisele, conhece alguém que precisa de informação sobre perícia? Ótimo, pode compartilhar que é isso mesmo. Bom, eu trouxe algumas coisas aqui, eu quero ver se as coisas vão funcionar como eu espero, pelo menos como eu tinha planejado, assim eu espero. Tem alguém que está um pouco bravo aí? O que está acontecendo? Está apertando o botãozinho de raiva? Está com raiva de mim? Que pena. Melhora, viu? Tomar água com açúcar que passa. Bom, gente, eu sou bastante brincalhão, não sou uma pessoa que causa maiores problemas, não, viu? Muito ao contrário, a gente procura ser o mais tranquilo com todo mundo. Deixa eu ver aqui. Eu vou trazer aqui na tela para vocês um documento do Senado Federal. Deixa eu ver se vai aparecer bonitinho. Que é um documento que importa muito para vocês. Eu pesquisei hoje e é um documento que eu sei que importa muito para vocês. Fibromialgicos. Eu não gosto muito, posso ser sincero, gente? Eu não gostei muito quando eu vi a primeira vez fibromialgia. Sabe por quê? Porque a fibromialgia, ela foi categorizada há pouco como uma doença. E ninguém diz que quando a pessoa está com uma gripe, que é uma doença, que a pessoa está gripante, né? Não é normal. Porque a gripe ela vem e vai embora. E no caso de vocês, eu também acredito na mesma coisa. Ainda que não se tenha notícias de cura ou de remissão, a forma que preferirem dizer, é um estado momentâneo. Então, não gostei muito dessa palavra fibromialgicos, mas as pessoas com fibromialgia, ou pessoas que estão com fibromialgia é melhor, né? Ok? Então, deixa eu ver se vai dar certinho aqui. Se eu tirar daqui, eu tô com medo de tirar daqui e acabar com tudo. Espero que não. Vamos lá. Que essa aba aqui é a aba principal do negócio. Vamos lá. Ok. Agora foi. Maravilha. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Pessoal, esse é um projeto de lei que surgiu no Senado Federal. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Surgiu através de uma consulta legislativa, né? E que está colocando a fibromialgia, ó, vou aumentar aqui, ó, vamos ver, acho que agora deve ter melhorado, né? Eu vou aumentar aqui, então assim, ó, está alterando a Lei 8.213. Essa lei é a lei que trata dos benefícios previdenciários, né? Ou seja, a 8.213. Então, o que está acontecendo? É uma lei que está incluindo a fibromialgia no rol das doenças lá, que asseguram
aos seus portadores a dispensa do cumprimento do período de carência, tá? Isso é super importante para quem tem fibromialgia, né? Para quem é portador da fibromialgia e, porventura, é segurado da Previdência. Vamos entender o conceito, então, eu vou voltar para mim. Vamos entender, então, o conceito de segurado, né? Então, o que é segurado, tá? Eu vou tentar, eu já separei aqui. Você precisa ostentar a qualidade de segurado. Eu já deixei aqui separado, vou colocar aqui para você, ó, aqui no site do INSS, ó, tá aqui, ó. Qualidade de segurado. Vamos lá, tá aqui, ó. Qualidade de segurado. É a condição atribuída a todo cidadão filiado ao INSS que possua uma inscrição e faça pagamentos mensais a título de previdência social. Ah, então eu tenho que pagar, é isso, para eu poder ser segurado? Sim, claro. Como é que você faz o pagamento? De quais são as formas? Se você é empregado de uma empresa com carteira assinada, você é segurado, ok? Se você não é segurado dessa forma, você é um profissional autônomo, né? Profissional autônomo inclui eu, advogado, inclui dentista, inclui a faxineira, inclui os profissionais que trabalham de forma autônoma. Inclui também, você paga aquele carnezinho, tá? Mas você também pode ter uma MEI, né? Uma microempresa individual, ser microempreendedor individual, e aí você pode pagar com base, se não estou errado, em 5% da renda, né? 5% do salário mínimo, que aí você não tem, esse tempo não vai contar para aposentadoria, para o final, para contar como tempo de aposentadoria, mas ele te dá acesso aos benefícios previdenciários. Auxílio doença, auxílio acidente, auxílio maternidade, pensão por morte, né? Então, ele te dá acesso a esses benefícios. Agora, para que você possa conseguir, por exemplo, hoje, eu não sou filiado, vou imaginar que eu não sou filiado ao INSS, nunca paguei um carnê, não sou filiado. E aí eu resolvo me filiar ao INSS, me filiar de que forma? Eu abro uma MEI e começo a pagar como microempreendedor e vou pagar 5%, tá? 5% do salário mínimo vai dar uns R$ 50, né? Com isso eu tenho acesso aos benefícios. Qual a ideia dessa questão do projeto de lei, desse projeto de lei aqui, ó? De novo, para ter acesso ao benefício, hoje existe carência. Você precisa contar com um tempo de carência, ou seja, contar com uma quantidade de tempo É como se você entrasse no clube, ganhasse a carteirinha do clube, só que você só vai usar a piscina depois de 6 meses, ok? Então hoje é mais ou menos isso que acontece. A carência é para você usar a piscina. Mas se você quiser usar a mesinha de snooker, você pode usar, tá bom? Mas a piscina só depois de 6 meses. Ou seja, você tem acesso a alguns benefícios previdenciários, mas ao auxílio doença, por exemplo, existe uma carência. Esse projeto de lei que está correndo no Senado Federal, ele diz exatamente o contrário. Ele está dizendo o seguinte, olha, a fibromialgia tem que constar na lista de doenças que não tem carência, para que a pessoa possa se filiar hoje e amanhã, se ela estiver com fibro, ela já poder ter acesso ao benefício dela, né? Porque, não que a pessoa vai... Mas aí tem que tomar um cuidado, né? Mas qual cuidado que tem que tomar? Porque se você já tem a fibro e não é filiado, aí você vai se filiar para poder ter acesso ao benefício, você não vai ter. Porque a data da sua doença, ela é anterior ao seu ingresso, ok? Então isso é um caso complicado, né? E aí você teria carência. Ainda tem muita discussão nesse sentido, né? A fibromialgia, eu deixei até, vou voltar para mim aqui, eu deixei algo separado e eu achei uma discussão muito interessante de verdade. Por quê? A fibromialgia, ela deixa eu ver quem está aqui online.
né? Mas ela me parece ser uma doença que não necessariamente as dores que vocês fibromialgicos sentem, não me parecem que é uma dor superficial. Não me parece que é uma dor exatamente irradiada nos pontos específicos, né? Vocês sentem nesses pontos, né? Mas, vocês sentem nesses pontos, mas vem do sistema nervoso central, né? Pelo pouco que eu pude estudar, nesse sentido. Pelo pouco que eu pude estudar nesse sentido. E sendo assim, é um problema neurológico, né? Tá ligado à neurologia. Eu assisti, aprendi um pouco com as lives que houveram aqui nessa semana, foi ótimo para mim a título de conhecimento, adorei a título de conhecimento as informações que foram passadas. Eu pude entender que é exatamente por esse motivo que os antidepressivos funcionam tão bem, né? Porque eles inibem a ansiedade e fazem uma série de situações. Muito bem. Considerando isso, gente, eu digo para vocês o seguinte: não é exatamente uma doença que vai passar com qualquer anti-inflamatório ou com qualquer analgésico. Ele demanda de um cuidado maior, ele demanda de uma sensibilidade maior por parte do Estado. E o Estado, quando eu digo Estado, estou falando do governo federal, ele tem que, por dever, proporcionar a saúde aos cidadãos. E os cidadãos têm esse direito. Então, não existia, até um tempo atrás, as práticas integrativas. Foi objeto da live, se não estou errado, na live passada, as práticas integrativas, que seriam Reiki, a psicologia positiva, as práticas de acupuntura, a prática da ortomolecular, e tem uma outra prática também que é de prática integrativa, que não eram realizadas pelo SUS. Não eram. Já são realizadas pelo SUS hoje em dia, para cada município. Veja, como é que funciona isso? Para cada município, tem uma verba destinada do governo federal para inclusão, para a gestão dessas informações. Existe um órgão gestor, eu separei na live passada, agora não vou ter aqui, quem tiver a oportunidade de assistir a live passada nessa questão de práticas integrativas, no finalzinho eu mostro inclusive o site aqui da Prefeitura de São Paulo, tá? Então se você colocar, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, alguém fez uma pergunta aqui que é importante, que alguém perguntou sobre o projeto de lei, né? O projeto de lei que está no Senado, ele ainda não está valendo, tá? Ele ainda não está valendo, mas só de ter um projeto de lei lá, o seu advogado, quando for requerer um benefício previdenciário, em que porventura houver uma negativa, ele pode muito bem se utilizar desse expediente e dizer, olha, ainda que não exista disposição sobre carência, de isenção de carência da doença fibromialgia, por ela não estar no rol das doenças que não tem carência, esse rol não deve ser, conforme dita a Comissão de Direitos Humanos e também as melhores práticas brasileiras, principalmente no artigo 1º, inciso 3º, que fala sobre a dignidade da pessoa humana, ela deve ser considerada assim pelo judiciário, pelo meio administrativo, né? Deve ser considerada assim, deve ser considerada como isenta de carência, né? Ela deve ser considerada como isenta de carência. Então é possível que você, com isso, crie uma posição favorável até mesmo antes da lei. Mas o importante é sempre você procurar um profissional especializado para que ele possa entender exatamente do seu caso, buscar jurisprudências, como eu fiz aqui para que a gente pudesse ter um bate-papo, uma conversa, né? Eu fiz aqui algumas pesquisas, tá? Num sistema que nós temos de pesquisas de jurisprudências, e eu consegui achar algumas coisas interessantes, como por exemplo, a equiparação do paciente, do portador de fibromialgia, à pessoa com deficiência.
Isso pode desencadear uma série de benefícios, né? Vou citar um deles, a isenção do IPVA, ok? Isenção do IPVA para aquisição de veículo, ou até mesmo a isenção de IPVA do seu veículo automotor. Porque se equiparar da pessoa com deficiência, é possível. Ok, mas já falavam que a pessoa com deficiência não é bem assim, tem que ter pessoa com deficiência física, outra com deficiência... Isso acabou, gente. Isso acabou. Eu vou mostrar para vocês aqui que acabou. Pelo seguinte motivo. Aqui. Eu tenho que vir para cá. Eu estou fazendo uma salada aqui que não tá fácil, mas vai ficar legal. Olha lá. Tá aqui, ó. Por que acabou? Acabou por esse motivo aqui, ó. Essa lei é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, aqui, ó. Tá vendo? A Lei Brasileira de Inclusão, ela já está em vigor, está funcionando. Olha lá. É de 2015, tá? Já alterou o Código de Processo Civil, o Código Civil, tá? Surgiram algumas figuras novas aqui, né? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, que é importante aqui, ó. Considere-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Bom, ao pouco que eu pude estudar com relação à fibromialgia, quando vocês estão em uma situação de crise, vocês não estão em igualdade de condição com ninguém. Vocês estão na condição de pessoa com deficiência. O portador de fibromialgia em crise, ele está na mesma condição equiparada a um portador de deficiência. Lembrando que o portador de deficiência não é só a pessoa que está numa cadeira de rodas. Aquele que está numa cadeira de rodas é um cadeirante. Você tem pessoas com deficiências diversas. Vamos lá. E aí, para avaliar, olha lá, avaliação de deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. O que é a biopsicossocial? Vai ser um exame clínico, psicológico e também social, ou seja, no meio em que você estiver inserido. Olha lá, por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Multiprofissional, vários profissionais da saúde, interdisciplinar, de várias disciplinas da saúde. Reumatologia, neurologia, enfim, as que forem necessárias, tá? Então, mas por que você está querendo, por que você está dizendo sobre isso, doutor? Dizendo que equiparar pessoa, portador de fibromialgia com pessoa com deficiência? Eu estou me sentindo mal com isso. Não se sinta muito bem com isso. Eu vou dizer por quê. Uma das questões importantíssimas, estou vendo que deu uma travada aqui. Uma das questões importantíssimas, você pode ter direito a uma aposentadoria especial. Começou a ficar legal, né? Então, você pode ter direito a uma aposentadoria especial num tempo reduzido, num tempo menor. Você pode ter direito à isenção para compra e aquisição de veículo automotor, isenção de impostos. Você tem uma carteirinha para acesso livre ao transporte público e gratuito, né? Você pode ter direito a uma carteira de habilitação especial. Você pode... Agora veja, eu vou contar uma particularidade minha, uma questão pessoal minha, né? Experiências que eu já tive. Por que isso? Porque ótimo aqui, pronto. Experiências que eu já tive, né? A minha esposa, sou casado, minha esposa deve estar me assistindo, ela não está aqui em casa, ela deu uma saidinha, mas ela deve estar me assistindo onde ela estiver. E ela é pessoa portadora de deficiência. Mas se você olhar para ela, você jamais vai dizer, porque no nosso pensamento, como é que eu vou dizer isso? No nosso olhar, é um olhar julgador muitas vezes. Então, a gente só consegue enxergar uma pessoa com deficiência quando é visual.
Quando não é visual, a gente... E os homens têm um problema sério com isso, né? Porque se a mulher sair de casa com a roupa, uma camisa roxa e voltar com uma camisa vermelha, não vai saber, né? Então, ela é pessoa com deficiência e as pessoas, a gente passou por muito problema já, mas muito problema já, fila de banco, caixa de mercado. E a primeira coisa que perguntam é, nossa, principalmente para ela, que ela fica muito mordida de raiva. Nossa, de quantos meses você tá para estar aqui? Né? É horrível. Eu tenho certeza que vocês, porque considerando que a maior parte das pessoas com fibromialgia, os portadores, têm, são mulheres, em média de 30 a 50 anos, pelo menos o estudo que eu vi foi isso. Então, imagina uma mulher de 35 anos, na flor da idade, parada numa fila de banco e tal, ela vai ganhar e deve ganhar o acesso especial, porque o portador de fibromialgia, no meu sentir, no meu entendimento, com a luz do Código Civil e a luz do Código da Lei de Inclusão, ele é pessoa com deficiência, então ela tem acesso à fila especial, ele tem acesso à preferência, e aí a pessoa não sabe, porque vai ter que apresentar um documento formal para dizer, ó, cara, crachá, paciente, portador de fibromialgia. Que ridículo, não é necessário isso. Tão somente a pessoa está lá e que é que você vai questionar, né? Mas isso acontece, eu sei que acontece com vocês, acontece comigo e certamente vai acontecer por muito tempo. Então o que a gente tem que lutar é para que a informação chegue para as pessoas, né? Tenho certeza que muitos de vocês sequer conheciam a Lei Brasileira de Inclusão, é a Lei 13.146. Ela é importantíssima para determinar quem é deficiente, né? Quem é pessoa com deficiência, e sendo determinante isso para a concessão de benefícios previdenciários, benefícios sociais, benefícios fiscais e uma série delas, né? Este momento que a gente já passou aqui de 32 minutos de live, passou voando, né? Eu vou dar uma lida aqui nos comentários para a gente ver se a gente tem alguma questão interessante para a gente discutir aqui. E se você trouxe a sua pergunta, por favor, coloque que eu vou começar a respondê-las, tá? Vamos lá? Vamos ver se tem uma aqui. Também existem verbas. Carla Priscila Martins. Para o PR, existe também verbas para esses tratamentos alternativos? Carla, para todos os estados existem verbas que são determinadas do poder federal, do executivo federal, direto não para o estado, mas para os municípios. Então o que precisa ser feito é que você precisa questionar os vereadores da sua cidade sobre as verbas do SUS para práticas integrativas, né? Aqui em São Paulo tem acupuntura, tem dança, tem psicologia positiva, tem grupos diversos de reiki, grupos de medicina chinesa. Você só precisa pegar o telefone, ligar, agendar e ir, né? Tem funcionado isso aqui, mas as pessoas não conhecem muito, então buscar informação é essencial. No Paraná, no seu município, se não tiver, você tem que batalhar com os vereadores porque provavelmente não se é feito porque ninguém procura. Então, existe a necessidade de se organizar a sociedade civil, falar, olha, eu sei que existe a prática integrativa, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui práticas. As práticas integrativas e complementares, né? Que foi uma dica da
Da Cláudia Tipoli, que também fez uma live aqui, pediu pra gente falar sobre isso. São os famosos PICs. Isso, eu tô pegando aqui, tô olhando. Vamos lá. Fitoterapia, acupuntura, auriculoterapia, inclusive eu fiz já a auriculoterapia, achei fantástico. Homeopatia, medicina antroposófica, termalismo, crenoterapia, arteterapia, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reiki, terapia comunitária, dança circular, biodança, yoga, ayurveda, reflexoterapia e Shantala. Bom, isso tudo como você, tá aqui, ó. Implantação já aconteceu. O Plano Nacional, existe um PNPIC, Plano Nacional de Práticas Integrativas Complementares. Esse Plano Nacional, cada município tem um gestor desse PNPIC, né? Então procura no seu município, escuta, quem é o gestor do PNPIC? Eles vão falar, quem? Então, existem práticas integrativas complementares que o SUS... Então, e aí? É até uma forma... Tá aí, as eleições estão aí, gente. A gente tem que se aproveitar desses momentos, que eles se aproveitam da gente o tempo inteiro. Então, escuta, se você lançar isso, de repente você vai ter uma plataforma política fantástica e vocês só vão ter a ganhar com isso, né? Eles não vão estar fazendo mais nada do que as suas obrigações. O que mais? Vamos lá. Congelou a tela e o som parou. Bom, deu uma paradinha, mas voltou. Pelo menos para mim aqui voltou. Aldina, dá uma olhadinha aí se não voltou, tá? Respondendo, tá funcionando aqui, ótimo. Hoje, num grupo de fibromialgia, vi várias pessoas com dúvidas desses benefícios. Até compartilhei para o grupo. Maravilha, maravilha, Ana. Ótimo. Cadê as perguntas? É só isso que eu digo. É só isso que eu digo e é só isso que eu quero. Perguntas para que possamos responder e sanarmos todas elas. Opa. Eu sorrio. Será que é só que agora? Pode ser. Pam, 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 pam. Ok, está bom. Ah, ótimo. Também sou do Rio. Ótimo. Pessoal do Rio, eu tô louco para conhecer o Rio de Janeiro. Se para a mulher já existe o preconceito, imagina se for o homem. Complicado. Leandro, verdade. Eu acho que o preconceito para o homem que é portador de fibromialgia, eu penso que deva ser até pior, né? Por quê? Porque o homem, no geral, ele é condicionado sempre a trabalhar, ficou gripado, deixa de frescura, vai trabalhar, você está com frescura, e a mulher não, a mulher está gripada, então fica em casa e tal. Então, hoje as coisas estão mudando bastante, né? Eu já vejo casos muito invertidos hoje. Hoje eu vejo muita mulher aí trabalhando fora, dando sangue na rua e o homem cuidando da casa, dos filhos. Eu tenho visto algumas situações assim também. É certo, é errado? Cada um vive a vida do jeito que quer, a vida de cada um, né? Não sou eu que vou me meter nisso. Mas com relação à questão do preconceito com uma doença como a fibromialgia, com toda certeza vão olhar para o rapaz ou para a pessoa, para o homem lá, dizendo, olha, esse aí é um vagabundo, não quer saber de trabalhar e por isso está inventando essa história de mialgia e achando que as coisas são simples e não é assim. Quando, na verdade, é ignorância. Então, só tem um jeito de livrar-nos da ignorância, é levando informação, não tem outro jeito. Né? Não adianta bater, não adianta violência, a violência vai gerar mais violência e mais problemas. Então, a informação sempre vai libertar, ela vai ser libertadora. Bom, vamos lá. Ah, maravilha, Gi, o horário das lives está liberado, então a gente vai ficar aqui o tempo que for necessário, sem problema nenhum. Fibromialgia não está no rol taxativo, logo, para ter os direitos dos portadores de deficiência, teria
que ser via judicial? Não. Ô Crete, Camila, vamos lá. São duas coisas diferentes, tá? A questão de estar no rol de carência para benefício previdenciário e ser considerado pessoa com deficiência. São duas coisas diferentes. Vou falar da primeira. Ser considerado pessoa com deficiência. Bom, como eu li lá para você, o artigo 2º da Lei 13.146, exatamente diz o quê? Diz que é considerado pessoa com deficiência a pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ok? E aí fala mais algumas coisinhas e tem também dizendo o seguinte, que pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, se houver essa condição de você não conseguir interagir com outras pessoas por conta da dor, de você não vai ter a mesma, você com fibromialgia em crise, você não vai ter a mesma condição, uma igualdade de condição para concorrer a uma vaga de trabalho, por exemplo, com outra pessoa que não tem. Por quê? Talvez naquele dia que você está com crise, você vai ficar com o raciocínio um pouco mais lento, você vai ficar um tanto quanto mais depressiva, existem alterações de humor, ou seja, eu sei que isso, por quê? Porque isso atinge o sistema nervoso central, e atingindo o sistema nervoso central vai causar uma série de perturbações na pessoa que não vai deixar ela em igualdade de condições. Então, nesse sentido, eu penso que o portador de fibromialgia, isso independente de uma ação judicial, ele é considerado pessoa com deficiência. Antes não era, por quê? Porque existia um rol de doenças ou de situações ou de condição para que a pessoa pudesse ser considerada pessoa com deficiência, né? Eram dois decretos, 6949, se não estou errado, e o 3298, que tratava disso, né? Então, era isso. Hoje não. Hoje existe a lei brasileira de inclusão, né? É uma lei de âmbito federal. Então, está afastado essa questão. Eu entendo que o portador de fibromialgia que tem crises frequentes, ele é considerado pessoa com deficiência por conta de estar nessa condição de desigualdade, né? Bom, com relação ao rol taxativo, né? Com relação ao rol taxativo, no que diz respeito à concessão de benefício previdenciário, o que está acontecendo aqui? Bom, bom, acho que vocês me ouviram, né? Porque eu vi que deu uma parada aí, mas eu acho que vocês devem ter me ouvido, ou não? E aí? Deixa eu ver. Eu vou terminar de responder então essa primeira questão aí, do rol taxativo, e eu estou vendo aqui uma outra questão aqui que é coligada, que é da Sandra, né? Sandra, você está dizendo o seguinte, que não foi regulamentado? Não, ele foi regulamentado. O que acontece aí nesse espaço do parágrafo 2º do artigo 2º, que fala que o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência, veja, o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência e não para identificar a deficiência. É diferente. E, além do mais, trata-se de uma norma penal em branco. O que é uma norma penal em branco? É quando uma determinada lei indica que haverá instrumentos, provavelmente instrumentos legislativos, para determinar algumas situações. Certo? E, nesse caso, não existe ainda, né? Então, por isso que chama-se norma penal em branco. Ah, mas eu vou ficar na mão do perito. Veja, a perícia é um meio não de identificar a deficiência. Ele é um meio de identificar
principalmente se você estiver no âmbito, vamos imaginar, pedindo um auxílio-doença. Para um dos requisitos do auxílio-doença é a incapacidade laborativa, ou seja, você não conseguir trabalhar. E como é que você demonstra isso? Através de um perito judicial. Mas é só o perito judicial? Não, porque o juiz ele não está ele não pode se basear, ele não deve se basear, e ele também não está obrigado a se basear na decisão do perito. Você tem uma ordem, né? Você tem uma ordem entre os exames médicos que você realiza, como valoração de prova. Então, quando você executa um exame num médico particular, vamos imaginar que ele tem uma nota de 0 a 10, ele tem uma nota, sei lá, 8. 8 não. Vamos imaginar de 0 a 10, sendo 0 menor importância e 10 maior importância, ele tem, sei lá, 2 ou 3 no médico particular, tá? Quando você faz o mesmo exame e tem um laudo médico de um médico do SUS, por exemplo, já não tem esse valor de 2, ele já tem um valor de, sei lá, 7, 8, entendeu? Eu acho que se ele for, de repente, especialista, está em cima, naquela situação, 7, 8. Se ele for um perito designado pelo juízo, claro, ele tem um valor de 10, mas veja, não quer dizer que isso seja única, né? Ou seja, então você tem um conjunto de exames e laudos realizados pelo SUS, com médicos que já te tratam há algum tempo, que dão um parecer dizendo, olha, você não tem capacidade laborativa, você tem, e aí eu vou falar algumas frases aqui agora, que você não tem capacidade, não tem capacidade laborativa total, né, e permanente. Então, significa dizer que você não consegue trabalhar de forma nenhuma e isso vai ser para o resto da vida. Ótimo, então a gente já tem essa informação. O perito disse não, ele não tem momentaneamente, né? Ele não tem momentaneamente, ou seja, temporariamente, capacidade laborativa. Ele consegue fazer alguns atos da vida comum, mas não todos. Então é parcial e temporário. O que dá, quem seja no âmbito previdenciário, a concessão até de um auxílio acidente, né? Porque trata-se de parcial e temporário. Podendo seja isso. Veja, quando a gente fala de benefício previdenciário, a gente faz requerimentos a um órgão, que é o INSS. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu tenho um cliente que ele tem deficiência neurológica, e isso desencadeou a mobilidade reduzida, ele usa andador e tem uma série de dificuldades na fala e etc, ok? Ele tem direito a um benefício de pensão por morte da mãe, porque ele é considerado pessoa com deficiência, né? E passou por perícia no INSS, que fez o requerimento de pensão por morte da mãe, né? Porque a pensão por morte vai para o filho, ele é maior de 24 anos, tá? A pensão por morte da mãe ele teria direito se ele fosse menor, se ele não tivesse deficiência, né? Mas como ele tem deficiência, ele tem condições sim de requerer esse benefício e de ter sucesso. Sabe qual foi a resposta do INSS? Que ele não é inválido. É incrível, mas a resposta foi exatamente o contrário. Ninguém disse ou ninguém perguntou se ele é válido ou inválido, né? Mas sim, visivelmente, ele é pessoa com deficiência, ok? E ele não tem capacidade laborativa. Ou ainda que tivesse capacidade laborativa, seria algo que, na legislação, no que diz respeito à concessão do benefício da pensão por morte, tanto faz. Ele não está pedindo benefício de auxílio-doença. Não é isso. Então, existe muita confusão no meio administrativo. Bom, solução. Ingressei com uma demanda no juizado especial requerendo perícia médica. Para quê? Para que o médico indique e saiba que ele é pessoa com deficiência, porque eu estou dizendo que ele é.
né? Independente da questão que está no parágrafo 2º do artigo 2º, eu não preciso que avalie a deficiência para conceder um benefício que é com base na deficiência. Eu só quero que eles reconheçam como pessoa com deficiência, porque ele tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental também, porque tem a ver não mental, não intelectual, mas neurológica. Então, isso ele já tem, né? Agora, a extensão disso vai servir lá na frente, aí é claro que essa questão é importante para quando você pegar um paciente portador de fibromialgia, que vai requerer uma aposentadoria especial, né? E aí sim entra o exame biopsicossocial com profissionais multidisciplinares para avaliar essa deficiência, para saber em qual pontuação ele vai cair, para saber qual tempo especial ele tem direito, né? Mas para a concessão de um benefício como auxílio-doença, essa questão é irrelevante, né? Porque o que precisa ser demonstrado é a incapacidade laborativa. Não importa qual é a doença. Importaria a questão da fibromialgia por conta da carência, né? Porque você teria que ter um tempo de carência e se você não tem esse tempo de carência, você não teria direito ao benefício previdenciário. Mas, havendo sim um projeto de lei, pode ser utilizado como subsídio para requerimento e pode ter sucesso. Só tem um jeito de a gente criar uma jurisprudência nesse sentido, é lutando e brigando para que as coisas possam ser estabelecidas, né? Eu fiz alguma pesquisa antes da gente conversar e vi que alguns julgados na esfera administrativa, na esfera do juizado, no juizado, Deus do céu, na vara das execuções fiscais, que é onde trata de matéria tributária aqui em São Paulo, foi procedente no entender e no sentir de que o portador de fibromialgia, ele é portador de deficiência e ganhou a isenção ao IPVA, ainda que ele não seja motorista do veículo, tá? Então, não estou falando sem saber não, eu fiz uma pesquisinha antes para saber, certo? Certo, Sandra? Então, acho que eu respondi as duas questões, né? Vamos lá. Se tiver mais, a gente vai respondendo. Ok. Lucélia Arimateia, boa noite. Ela diz o seguinte, que ela diz que ela é portadora de fibromialgia e requereu auxílio-doença e foi negado. Bom, requerer o auxílio-doença e ser negado é uma prática comum. Até mesmo que a pessoa que tem realmente uma situação visível, né? Porque a fibromialgia, como eu disse, as pessoas têm um problema quando olharem, já pré-julgarem. Então, como não é visual, a tendência é dizer, não, vai trabalhar, né? Só que, tenho certeza que você fez esse pedido, mas você teve o cuidado de fazer exames na rede pública, no SUS, ter um laudo de fibromialgia, demonstrar que você não está em condições de trabalhar, porque é isso, não é só ser portador de fibromialgia que te dá direito à concessão do benefício do auxílio-doença. Você precisa estar em crise, fora das suas condições normais, e isso deve ser atestado por um profissional de saúde, né? Ainda que multidisciplinar, né? Para poder, inclusive, quando você passar pela perícia médica, você levar esse documento e falar, doutor, olha, tá aqui, eu tenho tido essas crises, tenho tomado essas medicações, tenho feito essas terapias integrativas, tenho feito isso, e eu preciso me afastar por um tempo para poder me cuidar da minha saúde, né? Claro que, mesmo assim, levando desta forma, o benefício poderia ter sido negado. E aí é claro que você tem que fazer a mesma coisa, levando isso para o juizado especial federal ou o juizado especial civil, dependendo de onde você mora. Então, se onde você mora tem um juizado, uma justiça federal, tiver lá juizado especial civil, você pode levar essa demanda lá e com essas documentações você vai requerer judicialmente, né? Eu aconselho a procurar um advogado, sempre. Por quê? A gente vai brigar, quando você vai discutir uma questão judicial, você vai discutir com um magistrado que muitas vezes ele é mestre em direito fundamental.
o promotor lá, o procurador do INSS, passa pelo crivo de um concurso público que é absurdamente difícil. Então, vai ser ele contra você. Fica mais difícil, né? Então, se você tiver um profissional especializado naquela situação, você já vai estar em uma condição de, pelo menos, de igualdade. E isso já vai facilitar para você, né? Bom, são muitas, sim. Ouvi sim. Está tudo normal, sim. Ouvimos sim, tudo. Vitor Silva, tem bastante aqui. Acredita a falta de preparo médico com diagnóstico de fibromialgia dificulta o resultado positivo? A Mayra Perazzoli Pinheiro Lima. Acredita que a falta de preparo médico com o diagnóstico dificulta o resultado positivo para os portadores de fibromialgia quando tentam dar entrada no INSS? Sem dúvida, sem dúvida. O diagnóstico da fibromialgia, se eu não estou bem errado, que eu até separei aqui, ó. Ela foi incluída recentemente, em 2004, né, no catálogo, no CID, né, no catálogo de doenças, né? O número acho que é o M797. Isso, M797. Não tem um método, né? Os médicos não têm um método para detectar. Pelo que eu vi aqui, deixa eu ver aqui. Alguém teve já acesso à cartilha para pacientes de fibromialgia, que foi editada pela Sociedade Brasileira da Reumatologia? Alguém tem essa cartilha? Alguém leu essa cartilha? Sabe alguma coisa sobre essa cartilha? Hoje, dá uma pesquisada sobre a cartilha para pacientes fibromialgia, que foi editada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Se você tiver, coloca o link aí para todo mundo. Bom, não tem um diagnóstico, né? O diagnóstico ele é essencialmente clínico, né? Então, tem alguns, pelo que eu entendi, tem alguns pontos específicos que, sob pressão, podem ensejar dor. Porque, como eu já disse no começo, pelo que eu pude entender, é uma doença que ela aumenta a capacidade neurológica de sentir dor. Se era em todo mundo 5, no paciente, no portador de fibro, ele é 1000. Então, em alguns, eles chamam de tensor points, se não estou errado. Me corrijam se eu estiver errado nesse ponto, porque eu não conheço da medicina, eu conheço muito pouco para poder, inclusive, fazer argumentos contra essas situações absurdas que a gente vê por aí, né? Então, tem alguns pontos de sensibilidade que são maiores. E esses pontos de sensibilidade, eles podem sim acumular, né, um diagnóstico, porque infelizmente não é nada, não é um órgão com problema, não. É por eliminação o diagnóstico, né, da fibromialgia. Porque não tem. Existem alguns estudos que agora estão avançando nesse sentido, então é uma doença muito nova. Foi incluída agora, em 2004, no rol, né? No rol do CID. E isso já é um grande avanço, né? Então, assim, a falta de conhecimento médico, falta de especialidade médica nesse sentido, de fato, o clínico tão somente não vai saber, né? Mas um reumatologista, ele já tem uma tendência maior a dar um diagnóstico mais preciso, né? Porque ele é o profissional mais preciso. O problema também é quando você passa por um perito do INSS que ele é só um clínico, ou é um ortopedista. E aí quem é que vai saber o que é fibromialgia, sendo que não faz. Sabe que existe, mas não vai saber talvez tocar no tensor point necessário para indicar se realmente é um caso de fibromialgia em crise. Né? Então, realmente, isso é um grande problema, sim. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Islane, boa noite. Há mais de 30 anos. Poxa vida.
e não ser comprovada por exame, só o diagnóstico. Sim, mas o diagnóstico médico, existem exames com relação à fibromialgia, e por isso que chegaram à conclusão de que isso tem a ver com o sistema nervoso central, e que pode sim indicar, em conjunto com um protocolo, a fibromialgia. Tá? Isso é possível, é um protocolo. Eu tenho acesso. Ah, ótimo, a Sandra tem acesso à cartilha de paciente. Ótimo, maravilha. Põe o link então entrega o link para a Gil, põe aqui pra gente. Interessante, eu achei muito interessante esse material. Jandira Hubner. Boa noite, Jandira, tudo bem? Eu gostaria de saber o que significa isso. Articulações, acrômio, clavícula, plano funeral, espessamento dos tendões, infra e supraespinhoso, observando sinal. Isso é tenso. Em todas as sequências compatível com a tendinite. Ah, também sinais de... Gente do céu. Não sei. Vou dizer porque não sei. Porque não sou médico, mas a gente pode investigar. Aqui eu tô vendo... Nossa, plano funeral, eu acho que você escreveu errado. Não é possível. Eu acho que tá errado. Não, acho que tá errado, viu, Jandira? Isso aí deve ter alguma coisa errada aí, né? Espessamento dos tendões infra e supraespinhosos, observando-se sinal. Isso é tenso em todas as sequências compatível com a tendonização. Ah, também sinais de tendinopatia, subgrupo lar mínimo na bolsa, tecido celular subcutâneo preservado. O exame que você fez que acho que deu o computador ou o celular deu uma mudada nas palavras aí, né? Olha, Jandira, eu vejo que não sou especialista em nada disso, né? Mas eu acho que tem a ver com a tensão, e é onde ataca a fibromialgia, geralmente nos tendões e nas articulações. E é por isso que eu creio que tem a ver com o espessamento, tendinopatia e inflamação nos tendões, né? É, e na região do ombro deve ter essa bursite, alguma coisa nesse sentido, né? E aí vocês têm dores horrorosas, não só aí, mas em outros lugares, eu creio, né? Mas desculpa não responder como você esperava, porque nesse sentido eu não posso, porque não sou médico, tá? Ok, Mayra Perazzoli, muito obrigado. É isso mesmo, Tender Points. Então não estava louco, não. Eu estudei isso aí hoje, inclusive. E por critérios de exclusão. Isso mesmo, foi o que eu disse. É um conjunto, certamente é um protocolo estabelecido. Esse deve ser um dos últimos pontos para detecção mais acurada, né? Mais precisa, né? Ainda porque essa dor crônica ela migra para vários pontos do corpo, né? E aí é onde eu disse que muito possivelmente nos tendões e nas articulações, né? Ótimo, a Gisele já conseguiu a cartilha, né, de fibromialgia, né? Já colocou aí, eu já estou acessando aqui para ver se está tudo certo com o link. Muito bem. A Sandra também colocou. São de fontes diferentes? Não, mesma fonte. Ótimo. Maravilha. Eu acho que essas cartilhas, elas são importantíssimas, porque ali você tem algumas informações importantes. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Fibromialgia. Muito bem. E aí, tan. Ótimo. Aqui fala exatamente sobre algumas questões
no 16, eu estou dando uma olhadinha já aqui, gente, sobre a concessão de medicamentos, né? Existem alguns medicamentos que você pode se tratar, olha lá, são neurotransmissores, né? Que diminuem a dor e tudo mais. Bom, aonde entra o advogado nessa história? No auxílio da concessão do direito ao acesso previdenciário, né? Se você tiver as condições, e aí, claro, a gente tem que provar com todos os pontos necessários a inclusão da pessoa a acesso a esses benefícios, né? Principalmente previdenciário, auxílio doença. Existem casos que a pessoa já requereu aposentadoria por invalidez. Eu penso que é uma avaliação tem que ser uma avaliação muito bem feita, porque a aposentadoria por invalidez indica que é uma condição de incapacidade para o trabalho total e permanente, né? Ou seja, não tem nem como a pessoa fazer outra coisa da vida. Não pode ser realocada em outro lugar. Ela não pode realmente trabalhar. Então, eu creio que é uma situação absurda de dor que insuscetível até de tratamento, né? A ideia do auxílio-doença é que exista uma temporariedade. O que é a temporariedade? Temporariedade, nesse sentido, olha, o tratamento vai durar 6 meses, você vai ter que fazer exercício físico, porque isso tudo melhora, né? Porque vamos lembrar que é uma doença que ataca o cérebro, né? O sistema nervoso central. Então, o exercício físico, as práticas integrativas complementares auxiliam muito no tratamento, e claro que existem medicamentos que podem controlar isso. E controlando, existe sim a capacidade laborativa. Então, não se iludam dizendo ou pensando que ser portador de fibromialgia é suficiente para que você consiga uma aposentadoria por invalidez ou até mesmo auxílio-doença. Você pode até conseguir o auxílio-doença por um período, para o seu tratamento. Melhorou? Volta para a ativa. Vamos ser empoderados, trabalhar e fazer o nosso Brasil crescer. Mariman Brandão, boa noite, Mariman. Eu recebo do INSS seguro acidente por perda de 50%. 50% é porque você recebe 50%, o auxílio acidente 50% do seu benefício, né? Do benefício principal. Por problema na coluna, fiz artrodese. Eu tenho também fibromialgia e fico a maior parte do tempo na cama. Será que conseguiria aposentadoria por invalidez? As dores não me permitem sentar ou ficar de pé parada. Olha que caso interessante, gente. Vamos lá. Para aposentadoria por invalidez, quais são os requisitos? Né? Então, olha, hoje ela tem ela recebe um auxílio acidente, tá? Que foi concedido à época, muito provavelmente, porque ela tinha uma incapacidade laborativa temporária, parcial e permanente, né? Por que parcial? Porque alguns atos da vida comum ela conseguia fazer. Só que ela hoje tem uma situação alterada. Ela não consegue ficar sentada e não consegue ficar de pé, parada. Então ela tem uma incapacidade laborativa hoje, aparentemente, pelo que ela escreveu ali, total e permanente. Então o que é possível requerer? Né? É possível requerer ao INSS a conversão, ou até mesmo, considerando que ela possui um auxílio acidente, e o auxílio acidente ele é um benefício previdenciário, mas ele pode ser... Eu tenho até medo de dizer que ele pode ser cumulado, mas... Porque, na verdade, ele pode ser cumulado, mas tem alguns entendimentos que acham que não é possível, né? Ela pode requerer o benefício de aposentadoria por invalidez. Só tem um problema. O valor, muito provavelmente, vai ficar o mesmo, né? Por quê? Porque
eu não sei há quanto tempo você está recebendo esse auxílio. Esse auxílio ele conta como tempo para aposentadoria, né? Então, de repente, não sei a quantidade de tempo que você tem, Marrima, mas de repente é possível fazer uma contagem e você conseguir aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, né? E aí em caráter definitivo, né? Mas a conversão em aposentadoria por invalidez, eu acredito que não. Eu acredito que você poderia fazer um pedido de aposentadoria por invalidez, né? Já direto, e não necessariamente. E aí entraria um pedido de aposentadoria por invalidez acidentária, talvez. Depende do caso concreto. Tudo depende de mais informações que eu preciso ter. Mas eu acredito nisso. Eu acredito que você, já recebendo o auxílio acidente, é por conta de uma questão ser temporária e parcial, parcial, né? Uma incapacidade laborativa parcial e permanente. Hoje ela se tornou total e permanente. Então essa alteração pode ensejar, sim, um pedido de aposentadoria por invalidez, né? Mantendo o seu benefício do auxílio acidente. Esse seria o que eu faria. Tá bom, Marina? Espero ter falado legal aí sobre isso, sua situação. Perfeito, Gi. Eu vi lá que você tem várias cartilhas. Isso é muito, muito interessante. Eu achei bem bacana isso. Maravilha. Bom, eu agradeço demais aí o comprometimento de vocês nesse período de tempo que a gente passou junto. Estou à disposição. A Gisele colocou meu WhatsApp aí, tá? Mandem mensagem, vou ficar feliz em responder para vocês, né? Talvez não vá responder no mesmo dia, na mesma hora, mas eu sempre respondo, tá? Se tiver dúvidas, deixa eu ver se eu consigo colocar o e-mail aqui, que se for um negócio mais comprido, ao invés de vocês me mandarem pelo WhatsApp, me manda por e-mail, né? Fica melhor. Aqui, ó, acho que aqui o e-mail aqui, ó. Vou colocar aqui. Opa, cadê o e-mail? Aqui, muito bem. Agora sim, né? Tá aí o e-mail, né? Tá, deixa eu ver, sempre ao contrário aqui, ó. Tá aqui o e-mail, né? Por favor, fiquem à vontade para mandar e-mail para mim. Eu respondo sempre os e-mails, tá bom? Nunca vou deixar de responder, não vou deixar ninguém no vácuo, né? Auxilio muitos colegas advogados também que têm dificuldade de entender algumas questões no que diz respeito a essa parte de pessoa com deficiência e tudo mais. Porque uma coisa é você tá na prática, na letra da lei lá, tá? Você tá na letra da lei lá e tá dizendo, olha, tem esse direito, olha, não tem aquele direito. E outra coisa é a vivência prática, tá? Existem situações, eu vou compartilhar isso com você, existem situações que às vezes você não consegue enxergar solução, né? Você fala, e agora? Como é que eu vou fazer? Pensa, analisa. E a inspiração, quando você faz isso pro bem das pessoas, essa inspiração ela vem. E essa inspiração vindo, ela vai te contagiar. Muitas vezes uma ação judicial ela não é ganha com a letra fria que é escrita nas petições e contestações e documentos juntados no processo. Muitas vezes ela é ganha com um olhar diferenciado ao magistrado, com um olhar diferenciado na sua explanação, na forma de você colocar a dor do teu cliente que você está ali representando, para que o magistrado consiga sentir, se possível, essa dor por alguns minutos.
E essa oportunidade oral, que muitas vezes é cortada, né, em algumas ações de requisição de medicamento, por exemplo, você não tem nem audiência, né? É letra morta e acabou. Eu tenho uma prática, um segredinho que eu faço nas minhas petições, que é anexar um QR Code e se o juiz tiver um pouquinho de curiosidade, ele vai ver aquele vídeo que eu mando junto com a petição e ele vai sentir um pouco da dor que está afligindo aquela pessoa e vai entender que o direito que aquela pessoa tem, que é um dever do Estado, não é um favor, como muitos se assim colocam. Já vi situações onde o médico se coloca como alguém que está fazendo um favor para aquele paciente, quando na verdade não é um favor, é um dever, porque ele ali está cumprindo uma obrigação ao qual ele foi muito bem pago, e pago pelo Estado, que é o rateio do pagamento de todos nós. Então, cada um de nós contribui com a vida daquele médico, com a vida daquele gestor de saúde, do vereador, do deputado, do presidente, de todos eles que estão lá, né, exercendo um cargo executivo ou no legislativo, ou ainda na medicina, né, quando não privada, né, quando a gente fala de um órgão público. Então ele tem o dever de nos atender bem, não é um favor, ele tem o dever de nos atender bem. E eu acho o cúmulo do absurdo ter que provocar o judiciário para que alguém tenha que ter respeito pelo outro. Então, muitas vezes, essa colocação, essa forma de se explanar é o que ganha o direito ao medicamento, a concessão de um benefício, né? E isso sim é que tem que ser cabalmente quer dizer de montão demonstrado. Porque quem está lá do outro lado do computador, lendo uma petição dizendo excelentíssimo senhor juiz de direito da vara XYZ, é com grande estima que blá, 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 destarte, veja aquilo, blá, 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 requer. Só isso. É importante, sim, as questões humanas serem colocadas para humanos como humanos, excelência. A situação que este paciente tem enfrentado é uma situação degradante, humilhante. Os seus amigos, parentes, namorados, têm passado noites e dias debruçados sobre uma cama, ouvindo gemidos. Vossa Excelência sabe o que é ouvir gemidos dioturnamente? É algo muito difícil. E essa situação pode ser amenizada, ainda que não haja uma cura, ela pode ser amenizada, sim, com a concessão desse medicamento que custa uma fortuna, mas o Estado tem o dever e a obrigação, sim, de entregar. E não faz por quê? Porque pensa que é apenas em números e não está pensando no que a nossa Constituição efetivamente indica. A dignidade da pessoa humana. E mantermos a dignidade da pessoa humana é essencial para que possamos continuar sendo humanos. Então a forma de se colocar muitas vezes é que muda tudo. Então por isso que às vezes um consegue o benefício, o outro não consegue. Um consegue ser considerado pessoa com deficiência e ter acesso aos seus benefícios e o outro não. Por quê? Papel por papel, não, a gente já tem. O que a gente tem que lutar e lutar muito é pelo sim. E isso eu garanto para vocês que eu tenho feito. Aos poucos a gente vai conseguir vencer e pular esse muro enorme da corrupção e da burocracia, né? Não é verdade? Quer que eu escreva o e-mail aí, Gi? Não por... tá, a Gi já escreveu. O pessoal é super eficiente, esse pessoal do É Seu Direito, é Seu Direito de Saber, é super eficiente. Super eficiente. Muito bem. Quem está conosco, tem bastante gente conosco. Eu agradeço demais a oportunidade de poder bater esse papo bacana com vocês. Eu vou trazer
na próxima semana outras matérias nesse sentido. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem trazer alguma questão para a gente tratar aqui, fiquem à vontade. Eu vou tentar pegar alguns pontos polêmicos na próxima live que vai acontecer, para a gente tratar, discutir o assunto. Aqui a gente briga bastante com palavras e no final nos abraçamos porque somos todos irmãos e nos amamos. Um grande abraço para vocês, ótima noite, ótima sexta-feira, aproveite a sexta-feira, aproveite o sábado, o domingo com a família e que você, que hoje está me vendo aí, está me ouvindo e está sentindo dores, rejeite essas dores. Empodere-se. Você é capaz de ser melhor. Tá certo? Não importa se você tem fibromialgia ou qualquer outra patologia. O que importa é que você é diferenciado. E tenho certeza que a sua fé, o seu poder interior vai transformar a tua vida. A positividade transforma. Um grande abraço para vocês e ótima noite, gente.